Fala galera, estamos de volta com mais uma temporada do programa Café com Bez. Muita alegria estar voltando aqui, falar com vocês, partilhando de música, entretenimento, cultura, risadas, histórias engraçadas. E estou muito feliz hoje porque com a graça do Senhor Deus, ó, bacana, porque Deus é massa, todo mundo sabe que eu passei um período complicado do acidente, mas fomos presenteados, vocês que curtem o programa, com a presença de dois ícones da música brasileira. Dois ícones. Não, só, é só ele. São ele duas... é o Wilson Foconi. São duas férias que eu tive a oportunidade, quando pequenininho, já assistia pela televisão. E eu tava pensando o nome deles, até parece um nome de dupla. Chico e Derico. Sejam bem-vindos aí ao Café com Bez. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, madrugada. Muito obrigado pela presença, prazer é nosso, Derico, Chico. Obrigado pela presença de vocês no Café com Bez aqui, ter aceitado esse convite. E eu queria perguntar pro Derico, quando começou a sua história com a música, com o saxofone? Então, cara, eu comecei a minha história com música com a flauta, não com sax, né? Eu sou flautista de formação. Sim. Estudei, sou de uma família de músicos e pianistas, na verdade. E eu, na família, fui o único que não enveredei pro piano, assim. Eu fui encaminhado muito sugestivamente pela minha mãe a não tocar piano. Ela queria que pelo menos um da família tocasse alguma outra coisa que não fosse piano. E me deu uma flauta doce quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Aí eu comecei a estudar, porque a flauta doce é um instrumento relativamente simples de se tocar, né? Bom para criança, inclusive. E aí fui gostando da coisa e na verdade eu já vivia no meio de música, né? Todo mundo em casa tocava, tal, minha mãe, né, também. E junto com ela eu comecei a estudar, começamos a tocar junto, começamos a criar um repertório de música erudita, comecei a tocar muito música erudita, estudava, né? Passei para flauta transversal, fui tocar com orquestra, fui fazer um monte de coisa, sempre ligado à flauta. O sax veio um tempo depois, eu tinha 16 para 17 anos, 16 anos, quando eu comecei a tocar saxofone. Por uma questão de mercado mesmo, porque como eu tocava flauta profissionalmente, erudito, não tinha muito, ou eu ia ser músico erudito, ou eu ia tocar em orquestra o resto da vida, que não é ruim, na verdade, mas não era muito o que eu queria, né? Eu queria tocar, fazer música popular, ser famoso, né? Tocar com artistas famosos e tal. E aí eu falei, bom, ou eu vou embora, vou estudar fora, né? Que a minha mãe, por conta dos contatos dela, dos concertos que ela fazia, né? Ela tinha muitas amizades, ela conhecia sempre, até hoje, né? Conhece muita gente e tal. Então, na época, tinha um maestro chamado Eleazar de Carvalho, que era muito amigo da minha mãe. E eu tinha acabado de sair do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Eu era o flautista da orquestra do Eleazar de Carvalho. Eu tinha 13 anos. Aí ele falou para minha mãe, falou Mercedes, minha mãe. Sim. Falou, Mercedes, eu acho que está na hora do Derico evoluir, tá? Manda ele para a Alemanha para estudar. E eu conheço gente lá, tem uma bolsa, ele vai estudar e tal, não sei o quê. E eu não queria, minha mãe também não fez grandes esforços, né? Mas aí eu falei, puta, para eu ficar, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque também não adianta não ir, não ficar, não fazer, né? E o caminho que eu encontrei foi me pluralizar, né? Começar a tocar outros instrumentos e tal. E aí eu encontrei o saxofone por uma questão puramente de mercado. Só que também foi uma coisa que deu certo, porque a digitação era mais ou menos parecida, só a embocadura, o bico estraga o outro, né? Então eu comecei a tocar, comecei a me dar bem, porque eu comecei a ter trabalho, na verdade, e comecei a tocar contrabaixo elétrico também, trabalhei durante bastante tempo como contrabaixista também, acompanhando cantores e tocando em boate e tudo mais, banda, baile.
E aí eu entrei no programa através de um convite de um maestro que tocava no programa, que era o maestro Edmundo Villani, que era amigo da minha mãe. Eu tocava, quando eu era músico erudito profissional, eu tocava muitas coisas de músicos brasileiros, compositores brasileiros. E um dos compositores brasileiros que eu tocava bastante, aliás, era o Edmundo Villani. Então minha mãe conhecia muito ele e tal. Aí eu passei a conhecer o filho, que o filho é um amigo, irmão e tal. E o Edmundo tocava no programa do Jô. Uau! No começo, né? Logo que começou. E aí o Jô pediu pro quarteto, no quarteto, né? Aumentar o quarteto para quinteto e queria um soprista, um músico de sopro. E aí cada um foi atrás de um. Tinha uns músicos que já trabalhavam no SBT, Jericó, os Prequeté. Só que o Edmundo veio atrás do filho dele, que era saxofonista, né? O Ed Cortes. E o Ed falou, não quero, tá? Ele estava com outras ideias, estava indo viajar, tal, não sei o quê. Chama o Derico. E o Edmundo falou, pô, mas o Derico não é saxofonista, o Derico é flautista, o cara que é um saxofonista. Não, mas ele toca sax também, eu já estava tocando razoavelmente há um tempo, 4 anos que eu tocava sax na época. Sim. Mas eu tocava, até hoje eu toco mal, mas eu tocava bem mal mesmo, porque eu tenho ainda. Muito mal. Eu tocava muito mal, agora eu só toco mal, na verdade. Entendi. Porque eu tenho uma linguagem de sax que é de flautista. Entendo. Eu não sou um saxofonista autêntico, eu sou um flautista que toca o saxofone. Entendo. Mas aí o Edmundo me ligou e eu fui agraciado lá, porque o João gostou de mim e tal. E aí eu entrei, fiquei 28 anos lá. 28 anos. Então assim, a minha trajetória até chegar no programa do Jô, que depois me fez uma outra trajetória até chegar aos dias de hoje, essa primeira trajetória foi muito pautada na flauta e na música erudita. De estudo mesmo, de tocar, de dar recitais, de fazer concertos e tudo mais, que me criou o ambiente para eu poder chegar onde eu cheguei, na verdade. Toda essa base, toda essa... Não necessariamente que porque, por exemplo, o Chico é uma outra estrutura, ele tem uma estrutura de músico já de banda, de baile, de orquestras de big bands e tal. Que é uma outra escola. Sim. Né? Não tem a escola melhor ou pior, sim. São escolas diferentes. Eu acho que para mim, na verdade, é muito mais difícil ter conseguido chegar por conta de eu ter sido um músico erudito, entendeu? Eu tinha muito mais possibilidades de me tornar um músico erudito internacional do que me tornar um saxofonista de um programa de televisão, entendeu? Porque eu não era esse o caminho que eu estava traçando. É que aí a vida foi mudando. Eu fui tocar contrabaixo, que não tinha nada a ver com peixe, entendeu? E aí você vai conhecendo outras pessoas e vai conhecendo outras possibilidades de trabalho. Então eu acho, em certa parte foi até bom não ter ido, porque eu pluralizei, que eu toquei outros instrumentos, tive a possibilidade de conhecer outras pessoas e outros músicos, ritmos, estilos e tal. Não dá para saber, né, na verdade, o que seria, né? Mas a minha trajetória foi mais ou menos essa. Que história fantástica. Agora vamos ver aqui o Chico. Vai embora, já falou disso. Já falei tudo. Falou dele, Chico. E aí, essa história um pouquinho aí com o trompete, eu cometi uma gafe até, porque... Ó, pra você ver, ó, como é que o cara pesquisa, né? É pistão, né? Ele toca pistão. Começou com a flauta e migrou pro sax e é o flautista que toca saxofone. De repente aí tá um diferencial também. Seu primeiro instrumento foi o trompete? Como começou toda essa história aí? Eu venho de família de música também, no interior de São Paulo. Né? Então eu comecei na banda da cidade, que era a bandinha de Coreto. Sim. Meu pai, meu irmão, tios, parentada toda tocava. Eu comecei com 7 anos tocando caixa. E eu sempre estava filmando o senhor, tocava trompete, sabe? Eu lembro até o nome dele, o senhor Hélio Godinho, um cara fortão, só tocando, sabe? Eu olhava e falei, puta, mas que legal, né? Primeiro o trompete saia putando, assim, liderando. Essa porra que eu quero tocar, né? E meu pai perguntou, meu irmão mais velho, o que você quer tocar? Eu quero tocar trombone. Eu fui o trombone, fui estudar trombone. Chegou na minha vez, eu falei, o que você quer? Trompete. Pistão, no caso, né? Pistão. Aí eu comecei a tocar ali na cidade interior, mas ficava naquilo, bandinha, bamba, ouvindo disco, tal. Aí ele mandou para Sorocaba, uma cidade próxima à Piedade, onde tinha um conservatório. Na época não tinha universidade de música ainda, era conservatório. E o curso de trompete era de 5 anos.
como eu já tinha uma certa vivência, eu fiz lá um concurso, lá, uma classificação, e peguei o terceiro ano. Então eu tinha que fazer o terceiro ano e assistir os 2 primeiros, um e 2 sem nota, mas tinha que frequentar. Com bolsa, tudo com bolsa. Aí fiz o terceiro, fui no quarto. Quando foi pro 5º ano, começou a aparecer uns assuntos, umas coisas, e eu já estava tocando essa fase. Tocando em circo, puteiro. Delícia, hein? Nossa, é a minha glória. É um circo, né? Bom, eu fiquei quieto agora, por favor. Não, o Marcelo tá falando. Aí eu fiz, quando chegou no 5º ano, cara, tinha lá História da Música, que eu não tinha o menor interesse, Pedagogia, que eu não tinha a menor paciência para dar aula. Falei, não, sabe? Aí, mas já estava na rua, já estava na vida. E aí fazendo baile, tocando à noite, não sei o quê. Aí eu vim parar em São José dos Campos em 72, para tocar na banda do Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, 72. 17 aninhos pra cá. De 9 anos depois que eu nasci ainda. Pois é. Aí vim para fazer baile com o Sérgio, aí fui ficando, enraizando aqui. Aí saí da banda, fui para São Paulo tocar com o Luiz Pontes. E por necessidade também eu tocava guitarra nos bailes. Porque tinha que, né, tem que se virar. E aí fiz um monte de coisa. Aí uma época estava cansado de São José, cansado dos bailes, cansado de tudo, e fui embora pro Rio. Carne na coragem. Larguei tudo, larguei casamento, eu fui funcionário do INPE. Fui operador de computador, fui o pior operador de computador que o INPE teve. Olha só. Até que um dia eu falei, chega, vai embora, você não... Mas já tocando também, para São Paulo, voltava e tal. Fui pro Rio, uma ralada lá de quase 3 anos, batendo nas portas e nada. Aí, de repente, um dia apareceu uma parada com a Elba. Ia começar a turnê grande e ela estava querendo dar uma remodelada na banda, era o Jacaré baixista, que era o diretor musical. Pra que ela me chamou, a gente foi, aí comecei a viajar com artista. Daí veio Alcione, daí veio Leila, aí viajei o mundo inteiro, tal. E um dia a gente foi lançar, a Elba lançava o disco dela no Canecão, em setembro, no aniversário dela, e depois vinha fazer o Palace em São Paulo. E eu já tinha voltado para São José, continuava morando aqui, mas viajando. Aí eu cortei aqui para Dom Pedro, que essa aqui era na Anhanguera. Cheguei antes. Aí o pessoal do Sexteto lá, o Derico conhecia, a gente tinha feito um evento antes, muito tempo. Carrefour? Festival Carrefour. Mas também depois não vi mais. Aí cheguei lá, eu sou da banda da Elba, aqui tô esperando ele chegar. Então vamos dar canja. Vamos. Vamos. Rolava umas canjas lá, tá. Aí fez a canja, a Elba chegou, gravou, fizemos um palco, tá. Aí no final, isso foi no final de 98. Aí me ligaram da produção, que eu já tinha gostado, você estava afim de... E eu falei, não quero outra coisa, quero tocar flauta. Parar com esse negócio aí. Então, aí fui pra lá, em 99, e até hoje. Quantos anos então ficou lá no Rio? Fiquei 17. 17 e Derico 28. 28. E agora você revelou uma coisa bacana aí, você revelou, vocês se conheceram antes. Mas assim, então vamos dizer que foram 2 reconhecimentos assim. Teve o primeiro contato com o Derico, vocês lembram como foi isso? Ou qual dos 2 foi o mais marcante? Porque depois vocês se encontraram e começaram a trabalhar, né? O Derico tocava numa banda do festival. Eu era o baixista, na verdade. Baixista da banda do festival de música do Carrefour. E eles andavam por todo lugar. E o trompete era o Farias, né? Luiz Cláudio Farias. Ele não pôde ir e me chamou para fazer o sub. Aí eu fui para São Paulo e conheci. Mas foi também papo rápido. Oi, papai tocou, acabou. Nunca mais. Sim. Tive que se trombar de novo depois Deu 6 anos depois. 6 anos depois. 6 anos depois. Foi em 92, eu acho, 92, 93, ele voltou em 98, foi isso aí, 6 anos. Linda história aqui do Chico com o Derico, falando um pouquinho de tudo como começou a música, os instrumentos, as histórias, né? E agora eu queria fazer uma pauta aqui falando um pouquinho sobre o e-mail do Jô, que é algo muito engraçado que acontecia. Eu assisti o programa muitas vezes, porque eu gostava mesmo do trabalho do Jô Soares em si, né? Mas essa parte do programa eu ficava esperando com muita ansiedade, que era muito legal. E vocês se divertiam demais, né? O Jô veio quando a gente estava na Globo, quando a gente estava no SBT, já, no final, no SBT já tinha umas pautinhas assim, umas palhaçadinhas que a gente fazia. A Adileia que bolava, né? Que bolava. Tinha uma pessoa então que bolava. Era a diretora do programa, na verdade, né?
E aí quando a gente foi pra Globo, eu não me lembro exatamente em que época que foi isso, mas o Jô começou a fazer os e-mails, ele tinha um e-mail, jô@globo.com, e aí ele quis divulgar isso. A maneira que ele encontrou para divulgar isso foi fazer sketches, foi fazer pequenos quadros, né? Então era o Russo, Papai Noel com as renas, Havaianas, Alemão, Cangaceiro, a Branca de Neve e os 7 Anões. E aí a gente fez teve uma que a gente fez, cara, que era muito interessante porque assim, foi uma produção externa. A gente foi fazer num clube na piscina. A gente fazendo. Foi para as Olimpíadas. A gente fazendo nado sincronizado. Então a produção era uma produção, não era pouca coisa. Um dia antes, o Paulo Val, que era um dos produtores do programa, foi para esse clube se certificar que a piscina tinha 1,40 m de profundidade e a temperatura da água estava em 28, 30 graus. Tudo certo. Estava tudo perfeito. Para ele, né? Estava tudo certo. Chegamos no dia, a piscina tinha tipo 50 centímetros de profundidade e uma gelada, bicho, um negócio. E aí o Jô ficava assim, cara, ele falou, o Paulo Val veio aqui ontem, o cara é o rei da piscina, né? O cara entende tudo de piscina. E aí tem no YouTube, tem no ar, né? Isso, tá aberto para quem quiser ver, né? O resultado dessa fusarca que a gente fez naquele dia. Foi de noite, depois da gravação, a gente saiu da gravação, ficamos de madrugada gravando aquilo dentro do clube, num gelo, cara. Todo mundo de maiô, que ridiculamente, cara. Mas fazia, porque era interessante para todos, né? Porque era ponto, né? Na verdade. E a situação em si era muito divertida, né? A situação era muito divertida, mas dava trabalho, cara. Pra você ter ideia, a primeira sacanagem que fizeram foi no SBT. Então chegava no camarim, araram os ternos, tal. Cheguei no camarim, pegando o terno e não achava meu terno. Todo mundo pegando ternos. Não tinha uma fantasia de galinha. Aí o terno, cadê a maneira? Cadê meu terno? Nossa, acho que um terno, falaram que não vou colocar. Pô, vocês mandaram embora, não estou sabendo. Não, falaram que o senhor vestir isso aí. Nossa. Coisa de galinha, de pena pra caceta. Mas é ruim eu vestir isso aí, sabe? Tô entrando, achando aqui, né? Bicho, tive que vestir a porra da galinha, cara. Caraca. Tem que botar um ovo. Vixe. Isso aí era já para esse quadro? Não, foi pro programa SBT ainda. Era outro quadro. Cada situação, às vezes, a gente tem que passar. Rapaz, também. Você não tem noção, cara. Chico, fala um pouquinho do Derico, seu brother aí. Essa convivência toda, essa história, porque querendo ou não, na estrada, né, a gente acaba conhecendo muitos músicos. Eu assisti o programa também do Jô e via também que iam personagens, pessoas, artistas, músicos, né, de grandes nomes. O Jô era muito coerente com as entrevistas, né? Mas assim, essa convivência, né, de vocês conheceram muitas pessoas através do programa, também vocês viajam muito e a gente percebe que vocês têm vários trabalhos juntos, né? E nessa relação, Chico, Derico, fala um pouquinho dele. Então, essa parceria com o Derico foi uma coisa assim meio que natural. A gente foi conhecendo, conversando. Existe, além da afinidade musical, tem a afinidade pessoal, um cara que meu irmão, assim, meu brother. E a gente sempre se deu bem, sempre, sabe, as ideias sempre andaram juntas. E é sempre uma festa. O Derico vem fazer essa coisa com a gente aqui, pra mim, sabe, é muito gostoso. E vice-versa. Se bem que eu chamo mais ele e ele me chama. Não chama, é vice-versa. Que vice-versa? Aí, só vice. Aqui só vem nós. Não é meu reino nada. Não, mas é legal, essa parceria aí já tem muito tempo. Aí a gente tem filhos em idades semelhantes e tal.
A mulher dele é muito simpática. Ô, mulherão. Nossa, Que beleza, saudade da minha mulher. também. É. Bom, é isso aí. Então, A gente tem CD gravado, né? A gente tem o registro dessa parceria. A gente conseguiu fazer ao vivo aqui, inclusive, em São José a gente gravou. E viajamos muito, tocamos muito. Principalmente quando a gente estava no programa, a gente tinha uma convivência praticamente diária, porque a gente tocava, eu e ele, éramos uma parcela do sexteto. Muito significativa, na verdade, porque todas as melodias, tudo que aparecia partia de nós, né? Então é como se a gente fosse a comissão de frente do sexteto, na verdade. Então a gente conversava bastante, a gente acordava muitas coisas entre nós, tal, porque era como se a gente tivesse uma responsabilidade, entre aspas, de manter os arranjos. O Chico escrevia muito, o tema do Jô era dele. Então era assim, era efetivo o negócio, né? Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande nossa, entre nós, para com todos, e ao mesmo tempo a gente era muito irmão, assim. Então também, bicho, almoçava todo dia, batia papo, falava da vida. Então assim, não era simplesmente colega, né? Sim, de trabalho, não tinha essa. Tanto é que, para você ter uma ideia, o Chico saiu do programa faz 3 anos. Sim, né? A gente ficou durante 2 ou 3 anos, não lembro quanto tempo, fazendo só de quarteto, sem o Chico e sem o Tomate. E esse ano, agora de 6 meses para cá, acabou o programa, nem o quarteto existe mais. Eu vejo o Chico. Sim. Eu não vejo o Bira, não vejo o Miltinho, não vejo o Osmar, entendeu? Mas não porque eu não gosto, é porque não tem uma intimidade, afinidade, sabe? Somos... talvez seja essa a maior diferença, digamos assim, não sei se é o termo exato, mas que existia no relacionamento entre eu e o Chico com os demais do sexteto, porque a gente era muito mais colega do que amigo, na verdade. Certo. Tinha uma amizade, era uma amizade, mas era uma amizade muito mais voltada para o coleguismo do trabalho do que uma amizade efetiva de intimidade. Sim. Que eu com o Chico, sabe, vai para cá, dorme em casa, vou na casa dele, dorme na casa dele, a família vai, vamos viajar, não sei o que, sabe, essas coisas. Então a gente tem uma afinidade extra musical que eu tinha com ele, eu tenho ainda maior do que eu tinha com os outros integrantes do sexteto. Eu também, mesmo. É mais isso, na verdade, né? Não é nem o fato de eu gosto mais dele do que dele, não é isso. É uma coisa de afinidade mesmo. Fluiu. Até pela relação de trabalho que a gente tinha, que era uma intimidade que a gente tinha que ter musicalmente para poder dar certo. Perfeito. Entendeu? Como eu acho que o pianista tinha que ter com o guitarrista, como o baixista tinha que ter com o batera, entendeu? Eram nichos, pequenos micro-nichos dentro do sexteto que faziam com que a coisa funcionasse, entendeu? Então a gente tinha isso natural, na verdade. Não é nada, não é segredo nenhum para ninguém, né? Galera, tá vendo aí, ó, várias histórias desses... Vocês são ícones da música brasileira. Sim, a gente como telespectador e as pessoas que gostam de boa música, né? Eu acompanho muito o trabalho de vocês, né? Do Chico aqui, tá em São José, também moro aqui, né? Mas vejo... Agora, uma coisa que é verdade, só desculpa te interromper, mas uma coisa que eu sinto muito, porque assim, eu viajo o Brasil inteiro, né? Fazendo trabalhos de música instrumental, um monte de formação que eu tenho essa com o Chico, que é aqui, eu tenho com meu irmão, eu tenho com orquestras, tenho com quintetos de jazz, choro e tal. Muita coisa que falam para mim, assim, é assim, que a gente, o sexteto, influenciou muita gente. Sim. A gente nem se dá muito conta disso, na verdade, porque quando a gente está trabalhando, a gente está lá trabalhando, a gente não faz ideia da amplitude que aquilo é, né, na verdade. Mas assim, muitas pessoas falam que a gente influenciou musicalmente um cenário brasileiro durante uma época, né, que eu estava lá desde 89, de mudança de perfil de músicos. Porque não existia o que a gente fazia na televisão, houve uma época que só a gente fazia. Não tinha banda tocando em programa de televisão ao vivo todo dia, isso não existia, né? Continua não existindo, na verdade.
Então, muitas pessoas começaram a tocar por causa disso, muitas bandas de música instrumental se formaram por conta disso. Então, isso é um legado, isso é uma coisa interessante. É uma influência positiva, é um patrimônio, né? Como você disse assim, pô, a gente trabalhou durante tanto tempo, conhecemos um monte de gente, tocamos com um monte de gente. Isso é patrimônio, na verdade. E um legado. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso e nem falso pudor, porque é verdade, né? A gente fez muito pelo cenário da música instrumental, não vocal, porque ninguém cantava, não era nem o caso. Mas da música instrumental no Brasil, cara, eu falo de peito aberto, cara. A gente influenciou muito mesmo, positivamente. Eu acho que foi talvez o maior legado que a gente tenha deixado, excluindo, não tem nada a ver com o Jô, né? O Jô tem o programa dele, a gente fazia parte do programa dele. A gente, dentro do programa dele, a gente se isenta para poder falar sobre nós, né? E nesse ponto eu acho que isso independe do Jô. Sim. Independe dele. A gente fez porque somos um grupo e a gente conseguiu fazer com que a música instrumental se tornasse uma coisa um pouco mais popular, mais palatável, mais audível, mais acessível. Por conta do programa? Sim, óbvio, por conta do programa. Mas a gente tem o nosso valor. Dentro desse contexto, se não fôssemos nós, talvez não teria sido tão positivo quanto foi. Acho que cada um de nós deu a sua contribuição nesse sentido. Assim. Eu percebo que o Brasil é carente um pouco em relação Continua sendo. Eu morei fora um pouco, eu tive a oportunidade de estudar com o professor lá da Berkeley, né? Foi no Sesc aqui, o festival de baixo que rolou, ele me conheceu, gostou do feeling e tal. E quando eu saía nas noites lá pra ver, eu ficava, toda gig tinha um saxofonista, um pianista, uma cantora, um baterista, um trompetista, toda gig. Eu falei, caraca, instrumental mesclando um pouquinho com voz. E no Brasil eu vejo muita carência, né? Sobre muito violão e voz, né? Muito violão e voz. Nada contra o violão e voz. Não, nada contra. Né? Também, nada contra o sertanejo, nada contra o axé, nada contra o pagode, nada contra nada. Eu só acho que tem que ter uma amplitude para que todos tenham o mesmo papel, né? Para você dar oportunidade para o povo de ouvir tudo. E aí ele decide. Queria que vocês, se vocês lembrarem agora, contassem uma história engraçada aí de vocês na estrada da vida aí, tanto do Jô lá, ou fora do trabalho que vocês realizam. Vocês falam assim, poxa, agora a casa caiu. Tem muitas, né? De calça curta. Sei lá, alguma coisa inusitada que vocês passaram. Eu sou muito confundido, né? Porque as pessoas olham para nós e lembram dos outros. Sim. Então me chamam de bira, me chamam de tomate. Tomate? Eu já dei autógrafo dele. Tinha essas coisas. O Derico dá uma coda. Seja por isso. Você já broxou em Barretos. Como isso? Você tava lá e fazendo. Não deu certo, eu falei que você. O Chico aí. Tá, entendi. Mas uma vez eu estava em São Paulo. E eu estava fazendo um evento, e o meu produtor, Werner, chegou assim e falou, Derico, o meu irmão Irineu está fazendo aniversário aqui do lado, 2 quadras daqui, vamos lá, ele está convidando a gente para ir. Então. Vamos. Aí saímos eu, o Werner no outro carro, a banda que estava comigo no outro carro, fomos em 3 carros para essa festa. Chegamos lá, cada um parou o carro na rua, em um lugar, tal, não sei o quê. E eu fui parar meu carro, tinha um carro saindo. Então eu falei, bom, estava chegando, carro saindo. Eu falei, bom, eu vou dar a volta na rua e vou parar onde esse carro está saindo. E fiquei parado aqui e o carro estava aqui. A pessoa tinha saído da festa, na verdade, estava entrando no carro, outra no outro carro, e eu parado o carro aqui e o carro saindo. Quando o cara veio, ele passou por mim, olhou e falou, voltou assim, você é o Derico? Eu dentro do carro, falei, sou. Falou, pô, te adoro, nossa, pô, que cara legal, pô, assisto o programa, posso tirar uma foto? Pô. Aí a mulher dele que estava dentro do carro para ir embora, saiu do carro para tirar uma foto. Então ficou o carro na frente ligado, aberto, com as luzes acesas, eu parado atrás e 2 pessoas pulando do outro lado, tirando foto comigo, e eu dentro do carro, os caras tirando foto. Pô, valeu, obrigado, tchau, valeu, pô, puta do cara, adoro você, tá, não sei o que, foi embora. Aí a mulher entrou no carro, o cara foi entrar no carro e aqui era um prédio. Sim. Tinha um prédio. E tinha um man in black, tinha um cara de gravata, terno, preto, aqui, segurança. Parado.
cara tava entrando no carro assim, o Man in Black, o cara chegou e falou assim, meu, aquele cara que tá dentro do carro é o Derico? Aí ele falou, mas é o Derico de Paula? Derico de Paula. Fiquei imaginando o que passou na cabeça do cara. Quem é Derico de Paula? Aí a moçada da banda que tava do outro lado da rua começou, mas chegou o carnaval. Caraca, meu, nossa. Bichão, cada coisa que aconteceu. Um dia eu tava tocando em Campos do Jordão, no hotel, Derico de Paula. e toca com trio. Aí, bar da lareira, e tinha um senhor parado na porta e mais um jovem do lado dele, olhando, prestando atenção, casa cheia, tal. Aí terminou, aplaudiram, tá? Esse senhor veio conversar comigo. Eu gosto de música, né? Você sugere alguém que toca violão e canta. Na época o Ginga tava em voga, eu falei, bicho, procura o Ginga, assim, sem sair. O moleque do lado, assim, olhando pra mim. Sabe? Não sei se era filho, não sei o que era. Terminou, me agradeceu tudo, o cara falou, Osmar, não sabia que se mandava bem de saxofone também. Caraca! Você dá autógrafo? Claro. Saxofonista. Você vê como o povo brasileiro Ele errou tudo, já atravessou tudo. Mas tem que manter, ó. Tem que manter, não vou também frustrar o cara. Galera, nosso programa tá acabando. Eu queria agradecer aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né, vocês dois. Muito obrigado pelo carinho que vocês estão tendo com a gente. E queria que os dois falassem um pouquinho, cada um, deixasse uma mensagem para as pessoas, principalmente para os músicos brasileiros, pessoas que têm sonhos, que têm vontade de um dia estar tocando num programa de televisão, ou têm vontade de ser feliz apenas com o seu instrumento, né? Que estão lutando, buscando esse lugar aí no sol para partilhar o dom da vida, o dom da música, né? Como uma palavra que o Derico falou que me chamou muita atenção, o legado, né? Pode falar. Gostaria que você desse uma dica para essa molecada, aquela câmera. Se fosse vesgo, aquela câmera, né? As senhoras. Então, o que a gente tem que, eu acho que é importante você dizer para quem está começando com a música, como tudo na vida é sonho, é você acreditar e ir fundo, sabe? Se jogar de cabeça, deixar um pouco essa coisa, não porque vai ganhar dinheiro, não porque você é famoso e tal. Isso é consequência do que você está plantando hoje. A coisa vem naturalmente. Se você levar a sério, for profissional na sua vontade de querer crescer, é estudar, é prestar atenção, é ouvir as pessoas. Um pouco de humildade não faz mal também, sabe? E questionar as coisas, correr atrás de método, informação. Aí você vai crescer, você vai correr, e consequentemente você vai ter sucesso. Isso aí não tem como, sabe? Depende de você. Então, se depende de você, é você acreditar e ir em frente. Vai dar certo. Vai dar certo. Nunca desistir. Nunca, jamais. Galera, muito obrigado, Derico. Fiquem bem, saúde e paz. Corinthians campeão. Deus quiser. Amém. Tamo junto. Obrigado, galera. Valeu. Deus abençoe a todos.